eu fico assim admirada, né, com essa vida, essa extensão do amor que Deus nos dá, né? E como a sincronia está em perfeita ordem. Um dia desses, eu conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, né? Eu fiquei observando a foto de perfil dela. Ela arrumou uma xícara. Era uma xícara cheia de flores, né? E nessas flores tinha duas borboletas. E tinha a essência de algo subindo, pairando no ar, uma fumacinha pairando no ar. E essas borboletas ali, nas flores, né? E como, de repente, eu fiquei pensando, né, naquela imagem da xícara. E de repente veio, né, que a xícara, né, é essa nossa vida, né? E as flores são todas as pessoas que a gente coloca dentro da nossa vida, né? E essa borboleta que está sobre as flores somos nós, né? É, é, ou querendo interferir no processo dessas pessoas, né? Que são essas flores que chegam até nós, né? Porque quantas pessoas, né, que vão chegando até nós e a gente acha que tem a receita certa, né, para que a vida do outro siga em frente, né? Você fala, ah, não faz isso, isso vai dar errado lá na frente. Mas na verdade, quantas as vezes a gente errou, né? Quantas as vezes a gente sufoca as pessoas, né? Querendo que elas seguem um caminho que nós mesmos tropeçamos várias e várias vezes e que não deu certo. Então, se essas pessoas querem tropeçar nessas pedras, se essas pessoas querem continuar na mesmice, isso é um processo deles, né? Nós somos expansivos, mas muitas das vezes estamos tão nas dores que a gente realmente acaba, né, deixando que essas pessoas nos manipula, né? E esse aroma da xícara que soltava da xícara, né, é a vontade, né, de sair de tudo aquilo, né? Mas era só uma vontade, né? Uma vontade passageira, né? Então o que acontece? Vontade, ela passa rápido, né? Então tem que ter o desejo de querer sair de tudo aquilo, né? Então, como eu tô só na vontade, eu vou deixando as pessoas me manipular, talvez tá me sufocando, tá me fazendo mal, mas eu tenho alguém por perto de mim, né? E quantas vezes nós, né, fico manipulando essas pessoas, nos achando que somos mais que elas. E na verdade, né, nós temos que cuidar da nossa essência, voltar para nós, né, para que aquele conselho que eu dou para essas pessoas todinhas que estão aqui, né, que elas estão partindo de mim, tá saindo daqui, né? Então que os meus ouvidos possam ouvir, para quê? Para me dar liberdade a essas pessoas, né? E aí eu estava contando para ela o sentido das borboletas, né? Que uma das borboletas era ela e a mãe dela, né? Só que ela estava repetindo as mesmas coisas da mãe dela. Então ela precisava ser liberada, né? Soltar, sair daquele campo tão pequeno, porque o mundo é tão vasto e a gente tem tanto que aprender, tanto que saborear da vida e não ficar arrastando correntes pela vida, né? As coisas dos nossos pais, as coisas das nossas mães, né? E ficar nos achando que está certo. Sair dessas crenças, né? Que eles vieram, mas que nós hoje estamos tendo tanta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, né? Nos libertar. E aí, né, como a vida é uma sincronia, né, quando a gente está nesse processo evolutivo, quando a gente está se agregando para auto se conhecer, né, a gente também toma por posse para nós o que a gente fala para as outras pessoas, né. Aí, à noite, eu passei num processo, né, que eu, de repente, eu vi um palestrante, né, lá fazendo a palestra, e ele mostrando um armário. E nesse armário tinha várias xícaras, várias taças, né? Um monte de pratos, né? Todos empilhadinhos, arrumadinhos lá no armário. E aí ele contava a história das xícaras. Foi tão interessante que na hora que eu escutei assim mesmo o desdobramento de falar das xícaras,
eu me liguei na hora, na mensagem que eu tinha falado para a menina, né? Para ela sair das coisas da mãe dela, né? Para ela voar nos novos horizontes. Aí o palestrante estava falando lá, né? Assim, tinha um monte de estudante, né? Lá no plano espiritual, tinha um monte de estudante, né? E ele mostrando. Tá vendo essa xícara aqui? Pois é, essa xícara aqui, ela foi bodas de pratas da senhora que é dona dela, né? Que foi dona dela, que ela já desencarnou. E essa aqui é a xícara boda de ouro, né? Quando ela completou mais tempo no casamento. Só que essas xícaras, elas têm um papel. Quando elas foram criadas, né? Alguém criou elas na sua imaginação e trouxe aqui para o mundo. Ela foi criada para ser usada, né? Para ser colocada um cafezinho, um chazinho, né? E ser levada à boca para ter degustação e sentir, né? O toque dos lábios, da língua nessa xícara. Só que a pessoa colocou ela aqui no armário, né? E ela tá aqui há muitos anos. E aí a neta dela, né? A neta dela, ela tem orgulho dessa xícara, porque era dos meus bisavós, dos meus avós, né? Então ela contava para as amigas dela, né? Ela tinha 54 anos e isso era da avó dela ainda. E nesses 54 anos que ela está na vida, ela nunca tinha usado a xícara. Ela só contava da história do casamento dos seus avós, seus bisavós lá. E aí ela se orgulhava daquilo. E uma vez ou outra, retirava essa xícara, né? Passava-se tempo, quando ela via que ela estava bem sujinha, por causa que o tempo também, né? Por mais que esteja guardado, trancafiado, né? Sempre as poeiras entram pelas frestas, né? E suja. Então, de vez em quando ela pegava essa xícara, levava essa xícara, né, para tomar banho, para ser limpa, lavada, né? Então, essa xícara, nesse percurso, né, de muito tempo, ela de vez em quando respirava a vida, né? Mas quando ela tomava um banhozinho, tomava um solzinho, né, ela voltava pro armário, né? E ali ela não era usada. Ela era tocada pela vida, né? Todos os dias a vida fazia presente ali, né? Não seja através da poeira, mas ela não sentia a vida. Por que ela foi feita, né? E aí o palestrante estava contando que assim como a xícara, somos nós, né? Quantas vezes a gente vem no mundo, passa assim vários tempos, né? Décadas, né? Dias. E a gente tem um propósito, que é olhar para a gente, né? Nos recolher, né? Diante dos nossos pensamentos, né? Trazer calmaria para nossos pensamentos, absorver essa energia do dia, né? Da noite e pensar para que eu vim ao mundo, né? Será que eu vim ao mundo só para ficar nas mesmice, nas mesmas reclamações, arrastando corrente dos meus antepassados, né? Das coisas que eles acreditavam, mas eu vim na vida para pegar o suco da vida e se beber, né? Se absorver desse novo, fazer a limpeza. Eu reverenciar aos meus que vieram antes de mim, mas o que? Provar da vida e da libertação, libertar todos eles, porque eu honro meu papai, eu honro minha mamãe, eu honro meus antepassados, trazendo o novo, né? Tá fazendo essa limpeza, porque a evolução é essa, sair das nossas crenças que nos limita a crescer, né? Da responsabilidade a nós mesmos e que tirar, né, a responsabilidade desses que estavam lá atrás, né, também dá liberdade para eles. Então nós somos como a xícara, né, que às vezes viemos no mundo e não fazemos, não absorvemos essa energia de progredir, né, mas de honrar o nosso passado. E aí, de repente, foi mostrado, né, igual essa xícara mostrou uma amiga minha,
né, que está num processo de expansão, que hoje ela tem um trabalho e ela ganha muito bem, né? Ela trabalha ajudando as pessoas, né? Porque ela foi ajudada e ela se sentiu muito bem. Ela era professora, dava aula em escola, mas como ela procurou o tratamento espiritual, né? E ela viu que ela tinha muito mais para doar, então ela foi investindo no campo, né? E foi trazendo o que já tinha dentro dela, uma expansão, né? E ela colocou em dia. E ela vai só buscando e entendendo, né? E só que o marido dela, e foi mostrado o marido dela atrás dela, né? Ela crescendo e o marido dela atrás, não querendo entender essa evolução, esse crescimento, essa expansão. Então ele ficava assim muito chateado, muito revoltado mesmo. Por quê? Porque ela estava ganhando muito mais do que ele. E ela estava o quê? Satisfeita da vida, né? Porque ela, como xícara, ela saiu do seu armário, né? Ela tomou um ar, né? Ela respirou a vida. Então ela buscou. E nesse buscar, ela tá ganhando muito mais, né? E tá muito feliz. E tá muito leve. Porque o trabalho que ela está fazendo, além de ser com ela mesma, ela está expandindo para o próximo. Então ela saiu daquela crença onde muitas das vezes, né, na cabeça dos nossos maridos, na cabeça dos nossos avós e de muitas pessoas ainda, que a mulher não podia ganhar mais que o homem. Né? Que a mulher ela tinha que ficar só em casa, administrando a casa, né? Mas a mulher ela é tão expansiva que ela administra dentro de casa, né? E sabe administrar fora de casa. Ela não saiu do papel de dentro de casa, mas ela expandiu para fora. Está tudo certo. Para aquelas mulheres que não conseguem expandir para dentro, porque elas ainda estão num processo que precisa adaptar, trazer o que está dentro dela, o que tem de melhor, sair lá de trás. Muitas pessoas que eu conheço que passam assim, perante a mim, né? Às vezes elas querem realizar sonhos, elas querem viajar, mas elas não vão com medo dos seus parceiros, né? De eles acharem ruim dela ir e ele ficar, né? Então muitas das vezes elas se reprimem, né? Elas guardam as suas asas e elas podam as suas asas. E essas asas, que é a liberdade, é a vida, é a expansão, ela vai grudando aqui, ó. E aí ela vai grudando tanto que você não tem mais movimento para mexer para a vida. Porque você se encolhe, porque você tá com dó de achar que o outro vai achar ruim, de você crescer e você não expande por causa dele. Aí fica duas pessoas infelizes, né? Porque eu tô querendo, né, agradar aquela pessoa para ela não se sentir que eu tô confortável, que eu tô crescendo, porque senão ele vai se sentir diminuído. Então eu vou minando a mim mesmo. E quando eu mino a mim mesmo, né, vem uma angústia, uma ansiedade, né? Essa ansiedade é o anseio que está dentro de mim latente, querendo que eu cresça. Mas eu tô com medo de crescer e o outro diminuir, né? E não existe nada disso. Se você tem esse desejo de crescer, cresça, se expande, né? Não tenha medo do que o outro vai achar. Nossa, fulana de tal agora viaja. Fulana de tal ganha mais que o marido. Coitado, ainda coloca o marido ou o companheiro ou a outra pessoa como coitada. Mesmo se o marido quer crescer, né? Porque o sexo masculino e o feminino só está nesse corpo, né? Para diferenciar a gente do homem e da mulher. Mas a gente dentro de nós temos o masculino e temos o feminino, né? É o feminino, o masculino
plantando a semente do crescimento no feminino. E é isso que acontece, essa expansão. É a semente da generosidade que é o pai, né? Que é essa expansão, né? No feminino, no desejo de impulsão para a vida. Então a gente não precisa ter medo de crescer, porque a gente tem esses dois, esse pai e essa mãe. Não esse pai humano, egoísta, ou essa mãe também, né? Não, é essa semente do pai que nos criou e da mãe que habita dentro de nós, que faz essa expansão da gente crescer. Então a gente não precisa ter medo para crescer, porque mesmo que o outro olhe naquele momento, né, de fragilidade, de se achar que não é capaz de crescer, né, mas você nunca olha para ele como vítima, você nunca olha para ele como coitadinho, e você nunca deixa de crescer por causa que ele não quer crescer naquele momento. Porque o seu tempo de crescer é agora, e se o dele não é, com o tempo ele vai crescer. Talvez ele não cresça nessa oportunidade, né? Mas está tudo certo. Mas se você desabrochou, né? Se essa semente da vontade, do desejo cresceu em você, aproveita essa oportunidade, porque você é muito mais capaz do que aquilo que você vai dar um passo quântico, né? Então você vai honrar todos esses que vieram atrás de você e trazer sabedoria para eles, que em outro tempo eles também vão absorver dessa energia, eles vão crescer. Mas não seja a xícara guardada no armário, vendo que a vida vai passar tocando em você e você fica na mesmice. Cresça, né? Essa xícara que está lá no armário guardadinha, que ninguém usou, né? Ela vai passar um dia pelo processo de quê? De reciclagem. Alguém vai ter que usar aquela xícara, mesmo se não seja de uso, né, de ser levada à boca, né, de sentir o que está dentro dela, né, ela vai quebrar um dia, porque ela vai passar pela transformação, né, como a reencarnação. Ela precisa ser quebrada, né, aqueles caquinhos precisam ser quebrado, né? E depois ser alinhado, juntado na reciclagem, que é a reencarnação dessa xícara também, que essa xícara nada mais o simbolismo de nós mesmos, né? De quanto a gente deixa a vida passar assim, ó, e não toma, né? Não toma rumo, né? Não pega a rédea da nossa vida. Então essa xícara vai passar pela reencarnação, né? Para quem acredita, né? Pelo processo, né? De restauração. Aí ela vai vir ou como xícara novamente, ou como taça, ou um enfeite na mesa, mas ela vai passar e ela vai ser usada. Ela vai mostrar para que veio a vida, por que ela foi feita, né? Que alguém, quando ela foi construir ela, né, colocou na sua mente o jeitinho para que ela ia ser, né? Então ela vai ser, quando ela passar pelo processo da reciclagem, né, ela vai ter uma nova história. Ela não vai ficar empoeirada, né, sentindo a vida passar e nada ser feito. Porque a gente precisa desse impulso, né, de mudar, né? Então, e aí eu contei para minha amiga que ela estava lá na palestrinha do mundo espiritual, que ele estava dando um exemplo, né, que ela estava crescendo, mas o marido dela estava na dor, na tristeza, mas não é porque ele estava invejoso dela crescer, né? Não era inveja, porque as pessoas, elas acham que é inveja, né? Se fica remoendo, fulana de tal tá ganhando mais do que eu, né? Fulana de tal tá mais leve, tá mais tranquila, não tá tendo mais tantas dores no corpo, né? Tá tendo um sono mais tranquilo, né? E ele tá naquela agitação, não é inveja. É porque dentro dele ele sabe que aqui também ele pode crescer, né? Mas ele ainda não está em condicionamento. Ele não está dando essa oportunidade para ele. Porque o dia que ele abrir os olhos e honrar esses todos que estavam atrás, mas agora ele vai fazer diferente, ele vai soltar, né? Como se fosse, ele vai sair de um tronco, aqui tudo vai cair, né? Vai sair todo aquele peso e vai dar espaço para o novo, porque é isso que vai acontecer. Então, eu contei para ela, olha, o seu marido, ele não tem inveja de você estar ganhando, né? Ele só está lá nas crenças atrás que o homem tinha que ganhar mais, que o homem que tinha
que, né, levar o dinheiro para dentro de casa, né? Não é assim. Somos todos unidos, né? Cada um fazendo a sua parte dentro daquilo que entende, mas que ela vai mostrando para ele com muito carinho, né? E mostrando para ele que também pode crescer, né? Dando suporte e apoio. Mas cabe a ele querer ou não, né? Porque se a gente cresce muito, né? Se a gente expande muito, né? A gente vai para frente, né? Aqueles que não querem nos seguir, eles ficam para trás. Não tem outro caminho, porque não tem como você carregar as pessoas, né? Abrir a cabeça dela e falar, é desse jeito. Não tem como. Elas têm que ser tocadas por si mesmas, né? E a gente tem que deixar um rastro de aprendizado na nossa existência, para que aquelas pessoas que tiveram com a gente nesse tempo, né? Elas pensam falar assim, gente, aquela pessoa, ela deixou essa missão, né? Ela deixou esse aprendizado, né? Eu aprendi muito com ela. E há algum tempo, talvez, eu possa agregar a isso a mim, né? Que a gente deixa um rastro de bondade, né? De liberdade, né? Não de egoísmo, de querer só pra gente, mas de expandir para o mundo, porque isso que é bacana, né? A gente sair do estado, né? Que a gente ficou lá, adormecido, né, esperando que as coisas caiam ante nós, né, e viver só em vigília, né, mas não colocar adiante na vida, né, é orar, mas ter a ação, né, porque a oração fala, orar, né, chegar até o Pai, absorver tudo que Ele nos deu, né, mas partir para a ação, pegar toda essa bagagem de conhecimento e colocar em prática na vida. Então, nós estamos aqui para isso, para sair desses armários que nos prendem, né? Para sair das mesmices e nos conectar à vida, né? Não ficar sufocando as pessoas que chegam até nós, não querer ser mais do que elas, né? Entender que cada um tem seu tempo. Se eu estou crescendo agora, eu vou me expandir, mas eu vou respeitar aqueles que não querem. Mas eu vou todos os dias, né, transmitir para elas em boas energias e pensamentos que elas também chegam, né, a ter, né, o sentido para essa expansão que é tão bacana para todos nós. Então eu agradeço a todos vocês. Que nós possamos sair da xícara dos armários empoeirados, né? E no momento de sair para tomar o ar da vida, né? Sentir realmente a vida dentro de nós, essa expansão que nós todos podemos, que está dentro de nós, esse ligamento do pai e da mãe e abastecer-se desse amor. Gratidão imensamente. Beijo carinhoso para vocês.